Meus amigos e amigas, aqui o professor Marcelo de Biologia. Estamos com vocês para mais uma aula de biologia, agora sobre o reino protista. Vamos falar um pouquinho sobre os seres que pertencem ao reino protista e suas características, pessoal, tá? Primeiramente, o reino protista é semelhante ao reino Monera das bactérias. Ele é composto por seres unicelulares, tá? Os seres do reino protista são seres que apresentam apenas uma célula, tá? Não existem seres pluricelulares no reino protista. Então é composto apenas por seres unicelulares, tá? E os protistas, eles são mais evoluídos que os seres do reino Monera, porque eles já são seres eucariontes, pessoal. Os seres eucariontes são seres que possuem células com um núcleo organizado e com a chamada membrana nuclear, que é a carioteca. Então, os seres eucariontes são seres que possuem em suas células membrana nuclear chamada de carioteca. Isso faz com que o DNA do núcleo fique organizado e embalado, né, individualizado através da membrana nuclear, que é a carioteca. Então é uma característica evolutiva em relação aos seres do reino Monera, tá? Esses protistas são seres heterótrofos, tá? São seres que não produzem seu próprio alimento, necessitam se alimentar de matéria orgânica e buscam essa matéria orgânica no meio em que eles vivem. Então, os protistas, tá, não fazem fotossíntese, eles não são autótrofos, pessoal. Os protistas são seres heterótrofos, que se alimentam de matéria orgânica na natureza. Eles buscam alimento na natureza, não fabricam o próprio alimento, tá? Os protistas podem viver isolados ou em colônias, tá? Aglomerados de protistas formando colônias, ou podem viver isolados, tá? E eles são classificados de acordo com o tipo de locomoção, de acordo com a estrutura de locomoção presente em suas células. Nós vamos ver mais à frente os exemplos de flagelados, sarcodíneos, ciliados e esporozoários, tá? Então, eles são classificados de acordo com a estrutura de locomoção em suas células, em 4 grupos: flagelados, sarcodíneos, ciliados e esporozoários, tá? Então, os seres protistas, eles possuem uma célula mais organizada que a célula bacteriana, tá? E essa célula, eu coloquei aqui um exemplo para mostrar para vocês, a célula dos protozoários, tá? São células que apresentam aqui em volta a membrana plasmática, né? Aqui é um exemplo de célula ciliada do paramécio, é um protozoário ciliado, que todos esses ciliozinhos que se espalham em volta da célula auxiliam na locomoção dessa célula, no deslocamento dessa célula. Então aqui é um exemplo de protozoário ciliado, que é o paramécio, um protozoário que vive na água doce, vive nos vegetais, tá? E essa célula tem estruturas aqui, pessoal, que auxiliam a sobrevivência do paramécio no meio líquido, tá? O vacúolo contrátil, ele trabalha eliminando o excesso de água que penetra na célula do protozoário, tá? Então ele é um vacúolo de controle hídrico na célula. Ele elimina o excesso de água que penetra aqui, tá? O vacúolo digestório, ele já recebe o alimento que penetra aqui pela citofaringe e chega até o vacúolo digestório, onde esse alimento é digerido, tá? Então, a presença do vacúolo contrátil para controle hídrico, eliminar o excesso de água da célula, e o vacúolo digestório, que digere o alimento que penetra aqui por essa região chamada de citofaringe, tá?
E outra curiosidade da célula é que ela tem dois núcleos, o micronúcleo e o macronúcleo. O macronúcleo ele atua controlando as atividades celulares. Ele é chamado de núcleo vegetativo, trabalhando também na produção de DNA e de RNA, tá? Além de controlar as atividades celulares, trabalha também na produção de ácidos nucleicos, DNA e RNA. E o micronúcleo atua exclusivamente na reprodução da célula do protozoário, tá? Então, mostrando aqui para vocês características, né, da célula do paramécio, que é um protozoário bem conhecido, né, e não é causador de doença ao ser humano, tá? É um protozoário que vive em água doce, é encontrado nos vegetais, tá? E não é causador de doença, tá? Agora aqui, ó, eu coloquei para vocês verem, tá? Os quatro tipos de protozoários, 4 grupos de protozoários, tá? Que se deslocam de acordo com a estrutura celular que eles apresentam. O ciliado, como por exemplo o paramécio, que nós vimos a célula dele ali, ele contém cílios que se espalham em volta da membrana celular, né? Se espalham em volta de toda a célula, tá? E o movimento desses cílios faz com que a célula consiga se deslocar no meio líquido, tá? Então, é um protozoário ciliado. Os protozoários flagelados, como por exemplo Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, tá? Ele contém um flagelo e através da movimentação desse flagelo, o protozoário consegue se deslocar, tá? Então são protozoários flagelados, contém um flagelo para deslocamento. Os rizópodes, tá? Ou os sarcodíneos, são protozoários que emitem expansões da célula. Essas expansões celulares são chamadas de pseudópodes, significa falsos pés, e através dessas expansões celulares, a célula consegue um deslocamento. Então, seria o deslocamento por falsos pés, que são expansões produzidas pela própria célula do protozoário. O exemplo de rizópode é um protozoário muito conhecido, que é a ameba, né? A causadora da disenteria mebiana no ser humano, tá? E protozoários que não possuem estrutura de locomoção, que são os esporozoários. O esporozoário bem conhecido é o Plasmodium, é o causador da malária. Ele se desloca no sangue humano, tá? A pessoa adquire, né, através da picada do mosquito Anopheles, que é o mosquito que transmite o protozoário da malária para o ser humano, e chegando à corrente sanguínea, esse protozoário se desloca através do nosso sangue, através da nossa corrente sanguínea. Então são protozoários que não possuem estrutura de locomoção, tá? Aqui eu listei para vocês as 3 principais doenças causadas por protozoários, pessoal, tá? É a amebíase, que também é chamada de disenteria amebiana. O protozoário causador está aqui o nome científico, Entamoeba stolítica, a ameba, tá? Não é transmitida por nenhum outro ser, não tem um vetor de transmissão, ela chega diretamente ao ser humano através da ingestão de alimentos, geralmente são vegetais, tá, gente? Ou água contaminados, tá? Então, lavar bem os vegetais, só utilizar para beber a água tratada, tá? Evita a contaminação pela ameba, tá? E essa ameba, ela causa a disenteria, né? Uma infecção intestinal, tá? Dores abdominais, fezes líquidas, diarreia, tá? Uma infecção intestinal causada pela ameba, tá? E para evitar, higienizar bem os alimentos, saneamento básico e só usar água tratada, né? Só beber água filtrada, tratada,
tá? Evita a amebíase. A doença de Chagas, uma doença causada pelo protozoário, que é o Trypanosoma cruzi, um protozoário flagelado, tá, pessoal? Transmitido pelas fezes de um percevejo, que é o barbeiro, tá? O contato com as fezes do barbeiro após a picada, tá, faz com que esse protozoário penetre no nosso corpo, passe para a nossa corrente sanguínea e chegue até o coração. E ele vai causando lesões no miocárdio, no músculo cardíaco, tá? Temos que combater os vetores, que são esses insetos triatomídeos, que é o barbeiro, tá? Higienização de alimentos é importante e evitar que deixar esses insetos entrarem em nosso ambiente, tá? Usando telas em portas e janelas em áreas de risco. As casas, que são casas chamadas de pau a pique, que são feitas de bambu, geralmente com barro, são ambientes ideais para a sobrevivência do barbeiro, tá? Então, locais que a gente tem que ter cuidado com a contaminação da doença de Chagas, a transmissão da doença de Chagas pelo barbeiro. E a malária é uma protozoose causada pelo plasmódio, que é um protozoário transmitido pelo mosquito Anopheles, tá? E essa espécie de mosquito transmite o plasmódio causador da malária. Esse plasmódio, pessoal, ele vai para a nossa corrente sanguínea e causa destruição dos glóbulos vermelhos, a destruição das hemácias, causando episódios de febre intermitente, tá? E anemia profunda, né? Porque ele vai destruindo glóbulos vermelhos, tá? Uma doença muito perigosa, tá? Que é a malária, tá? E o contágio é a picada do mosquito Anopheles, né? Que transmite o protozoário, plasmódio, e para evitar a doença temos que combater o mosquito e com o uso de produtos químicos, né, com inseticidas, e também a vacina para a malária, tá? Quando as pessoas vão para principalmente a Amazônia ou países da América Central, onde acontecem muitos casos de malária, a vacinação aí é muito importante, tá? Porque é uma doença perigosa para o ser humano, a malária, tá? Então, são essas três aqui as principais protozooses que atingem o ser humano. A amebíase, causada pela ameba, que é um protozoário risópode, tá? Ou sarcodíneo. A doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado. E a malária, causada pelo plasmódio, um protozoário do grupo dos esporozoários. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre protozoários. Até a próxima. Um grande abraço aí do professor Marcelo.